quero lembrar aos irmãos que têm acompanhado e situar aqueles que não têm acompanhado as exposições. Estou pregando em 1 de Pedro e nós estamos no capítulo 3. A perícope é do versículo 1 ao versículo 7. Já expus os versículos 1, 2 e 3. E nessa noite veremos apenas o versículo 4. Pela manhã a intenção era o 3 e o 4, mas só foi possível ouvirmos a explicação, a exposição e a aplicação do versículo 3. Nessa noite, versículo 4 somente. Contudo, o versículo 3 e 4, os dois versículos, eles fazem parte aqui de um bloco. Lembrando os irmãos e situando os que não estão por dentro disso. Nos versículos 1 e 2, Pedro nos ensina como as esposas cristãs, elas adornam o evangelho através de uma submissão bíblica aos seus maridos, bem como também testemunhando de Cristo através do seu comportamento, da sua vida para estes maridos, testemunhando o evangelho na sua vida. Os versículos 3 e 4, que é o nosso bloco aqui agora, falam destas mesmas mulheres cristãs, as irmãs aqui, que devem adornar o evangelho, a profissão do evangelho, através de uma vida, de um cultivar da sua aparência interior, principalmente. Como voltarei daqui a pouco a falar sobre isso, não é uma negação do cuidado do exterior, mas há um foco principal do apóstolo Pedro aqui em falar daquilo que é interior. Então, como é que as esposas cristãs vão agora adornar o evangelho? Adornam o evangelho através de uma aparência interior transformada pelo poder de Deus. Então, é o nosso ponto aqui, versículos 3 e 4, tá bom? Eu lerei novamente, mas somente os versículos 3 e 4 nessa noite. Assim diz o Senhor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato e vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Amém. Você tem acompanhado o fluxo aqui do raciocínio do apóstolo Pedro. Eu espero que esteja bem claro para você, como ele está ensinando aqui a nós como as mulheres cristãs que temem ao nome do Senhor devem se comportar em suas vidas. Como eu mencionei, estes versículos 3 e 4, Pedro volta a sua atenção para o tema da modéstia cristã. Vimos pela manhã, irmãos, que de forma alguma, nem aqui no capítulo 3 de 1 de Pedro, nem em nenhum texto bíblico, a palavra de Deus proíbe as irmãs, as mulheres, cuidarem da sua aparência. Pedro não está falando isso. Nem outro autor sagrado fala isso. Nós vimos como a Bíblia testemunha o contrário, de que é legítimo, que é lícito as mulheres cuidarem da sua aparência. Que o adorno, os enfeites, a preocupação em alguma medida com o seu corpo, com aquilo que ela veste, com aquilo que ela usa, cabe, faz parte até mesmo da sua feminilidade. Agrada ao Senhor Deus, bem como também é algo que é bom para o seu marido, é bom para o seu casamento. Mas vimos também que o apóstolo Pedro nos ensina, e observamos isso em outros textos bíblicos, que precisa existir um cuidado no uso de tais trajes. Não é porque não seja pecado em si cuidar da aparência, que o cuidar da aparência pode ser feito de qualquer maneira, de qualquer forma. Que não tenham princípios que regulam esse cuidado. É claro que existem. Dentre eles, a modéstia, a simplicidade, o intuito, o objetivo de exaltar o Senhor e dar testemunho através de tais vestimentas, de tais enfeites. Então, os princípios bíblicos guiam também a mulher quanto ao seu vestuário. E entenda, sempre que eu falo mulher aqui, no sentido prioritário do que o texto coloca aqui, Pedro se refere às mulheres. Então, as mulheres estão em vista aqui, mas o princípio de cuidado com a aparência, de cuidado com o que se veste, a modéstia, se aplica a todos. A todos. Prioritariamente aqui, as mulheres. Então, vimos que um exemplo bíblico negativo, um exemplo bíblico terrível de
de uma mulher que não se vestia e não se enfeitava para a glória de Deus foi Jezabel. Como aquela mulher, pouco antes da sua morte, o texto faz questão ali, o autor, inspirado pelo Espírito Santo, de registrar que ela pintou seus olhos, bem como também ali cuidou, se maquiou, enfim, naquele momento, mostrando ali toda a sua atitude de sensualidade, de ostentação. O que estava sendo visto ali, demonstrado, era o que estava no coração daquela mulher. Uma mulher vaidosa, uma mulher não temente a Deus, uma mulher que adorava a falsos deuses. Repito, não pelo fato dela se cuidar em si, de ela passar uma pintura no seu rosto em si, mas a forma como ela fazia e o propósito para o qual ela fazia aquilo. Mulheres cristãs, vocês precisam, minhas irmãs, cuidar da sua aparência, mas como a Bíblia ordena, de tal maneira que exalte o Senhor quando vocês assim procederem. Tenham em mente isso. Vou usar essa roupa, vou usar essa maquiagem, vou usar esse tipo de traje. Eu glorifico ao meu Senhor com isso. Eu estou zelando pelo testemunho do meu esposo, preservando assim. Ou me expondo de tal maneira que outros homens, por minha causa, não apenas pela maldade nos olhos e no coração deles, mas por minha causa, estão também sendo atraídos. E assim pecando contra o meu Deus e contra o meu esposo. Pois bem, o versículo 4 agora, o apóstolo Pedro, ele estabelece o contraste, irmãos. E isso é muito claro na expressão que ele utiliza aqui na adversativa. Observe aí. Ele vai dizer assim: seja, porém, intencionalmente o apóstolo, ele estabelece o contraste aqui com o que é dito no versículo anterior. Pedro não estava simplesmente dizendo, não se enfeitem. O que ele está dizendo aqui, em essência, é: não façam do exterior o centro do seu adorno. Antes, ocupem-se, deem atenção àquilo que está no seu interior. Isto é, o argumento apostólico aqui é de prioridade e não de uma mera proibição. Para ficar mais claro na sua mente. No versículo 3, além de Pedro não estar proibindo o uso em si de vestes, de cuidado com o cabelo, de enfeites, e mostrar que isso deve ser feito de forma que agrade a Deus, além disso, o ensino principal de Pedro aqui é esse. No versículo 3, ele foca no que é exterior, enquanto no versículo 4, ele foca agora, ele volta a nossa atenção para aquilo que é interior. Com qual objetivo? A comparação aqui entre a beleza externa e a beleza interna é para que evidenciar que aquilo que é interno é superior, é mais importante do que é externo. Como disse um comentarista, a ênfase de Pedro não está aqui, irmãos, na proibição, mas um senso adequado de valores. Em outras palavras, minhas irmãs, diz a palavra de Deus, minhas irmãs, mais importante do que vocês se preocuparem com as vestes, com os cabelos de vocês, com os enfeites de vocês, mais importante, não é pecado cuidar disso, mas mais importante, como está o coração de vocês? Como está a alma de vocês? Como é que vocês estão diante do Senhor Deus? Então ele está colocando as coisas no seu devido lugar. Isso é mais importante do que aquilo que é externo. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 31. Provérbios capítulo 31, sem desmarcar o texto da exposição. Provérbios 31. Provérbios 31, versículo 30. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Um outro texto bíblico é esse aqui, que tirado do seu contexto, se chega a conclusões absurdas, como eu citei no caso do capítulo 3 de Pedro. Está vendo? A Bíblia proíbe que a mulher se preocupe com a sua formosura, com a sua aparência. Ou é uma coisa vã, uma coisa que não tem... Não, irmãos. Este mesmo capítulo 31, lembra? Eu falei pela manhã, veja o versículo 21, vou lembrar vocês. Versículo 21. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate.
faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. É a mesma mulher, temente a Deus, piedosa, que faz a vontade do Senhor, guarda os seus mandamentos, cuida do seu marido, cuida dos seus filhos, trabalha em casa, promove o bem do seu lar. Essa mulher cuida da sua aparência. Mas é dito acerca dela no versículo 30. Aqui é dito o que é falado aqui com relação à sua principal virtude. E aqui é o ápice. Porque veja, tal mulher que faz tudo isso, se empenha no serviço a Deus, no trabalho a Deus, e que cuida da aparência. Essa aparência, essa formosura dela é passageira. O seu coração não está posto nisto. Contrasta isso com Tiro, lá de Ezequiel 27 e 28. Não está nos bens, não está nos enfeites, não está nos adornos. O seu coração está voltado para Deus. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A sua aparência, a sua formosura passará. O que prevalecerá é o seu temor a Deus. Assim como acontece aqui em Provérbios 31, versículo 30, acontece lá em 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4. Há um contraste entre o exterior e o interior. Outro texto que vai evidenciar isso também, vá para 1 Timóteo, agora no Novo Testamento. 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. Paulo ensinando aqui, versículos 9 e 10. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Você percebe? O contraste também é claro, começando aqui o versículo 10 com a adversativa. Porém, então versículo 9, vocês não devem, irmãs piedosas, irmãs tementes ao Senhor, vocês não devem se preocupar demasiadamente com essas coisas. Ainda que a atenção para isso seja legítima, que pode existir esse cuidado, e que você mesmo esteja fazendo conforme os princípios bíblicos, com modéstia, com cuidado, sendo recatada, ainda assim, você não deve colocar o seu coração nessas coisas e dar uma atenção demasiada a isto, a tais adornos. Mas a tua preocupação, diz o apóstolo Paulo aqui, com o mesmo foco do apóstolo Pedro aqui, o mesmo objetivo de ensino, a mesma essência, a tua atenção, mulher, deve ser em praticar boas obras, em dar testemunho de Cristo. Uma mulher que professa ser piedosa, ela será reconhecida pelas suas boas obras. O mesmo argumento do apóstolo Pedro. Voltando lá para o texto da exposição, de forma mais direta aqui, você vê esses paralelos em Provérbios, em 1 Timóteo, o mesmo ensino, o mesmo contraste sendo ensinado. Vejamos aqui, parte por parte, agora na sequência do versículo 4. Depois o contraste aqui sendo anunciado. Seja, porém, ele diz, o homem interior do coração. Literalmente, irmãos, o que Pedro está falando aqui é o homem oculto do coração. E oculto aqui não significa algo que é pecaminoso, que por causa disso deveria permanecer escondido dos outros. Não é essa a ideia. Na verdade, oculto aqui, esse homem interior, esse homem oculto, significa aquilo que não é imediatamente perceptível aos olhos humanos. É oculto aos homens. Não é fácil de ser perceptível aos homens no primeiro momento. Pedro está falando da pessoa interior, irmãos. Do caráter, dos afetos, das disposições, da vida espiritual. O homem interior. E isso é particularmente significativo porque todo o contexto da passagem contrasta aqui aquilo que os homens conseguem enxergar com aquilo que de fato Deus vê. Os homens, o mundo, ele enxerga os enfeites, ele vê os adornos, ele vê o cabelo, ele vê as vestes, mas somente Deus contempla o coração. Isso remete, irmãos, inevitavelmente
a perspectiva divina lá de 1 Samuel, capítulo 16. Abra sua Bíblia. 1 Samuel 16, versículo 7. Texto muito conhecido, que eu citei pela manhã, inclusive. Quero que você observe aí agora, abrindo o texto. 1 Samuel, capítulo de número 16. Versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Também é importante eu salientar isso para vocês novamente. É um texto bíblico que, se tirado do seu contexto e não interpretado corretamente, gera problemas. Alguns vão dizer assim: está vendo? A Bíblia ensina que a preocupação ou a atenção do Senhor Deus está somente para o nosso coração. É o interior que importa, pastor. É o interior que vale. O externo não tem nenhuma importância, ou quase nenhuma importância para Deus. Isso é mentira, é falso. É claro que Deus se importa com o externo. Estamos falando daquilo que é prioridade. Prioridade. Tenha em mente o exemplo dos fariseus. Os fariseus eram adornados como sepulcros caiados. Externamente estavam muito bem aparentados, mas internamente eram o quê? Como mortos. Então não adianta nada a pessoa se enfeitar, a pessoa se embelezar, ela aparentar ser uma coisa e internamente ela ser outra, ser alguém que está morto em delitos e pecados. Sem dúvida. Agora, quem de fato foi transformado internamente, expressará inevitavelmente essa transformação, externamente. Não tem como a pessoa ter sofrido uma transformação, ela foi revivida, ela foi regenerada, e agora ela vive de qualquer jeito, de forma externa. Não, a veste que ela usa, a maneira que ela fala, o jeito que ela se comporta, de qualquer maneira. Não tem como, irmãos. Ela também será santificada nos atos externos. Pois bem, o princípio aqui de 1 Samuel 16, 7, ele está em conexão, o princípio aqui ensinado, tá, irmãos? Com 1 de Pedro 3, 4. O assunto lá em 1 Samuel é a escolha de Davi como rei. Samuel começa a ver os irmãos de Davi e olha para a aparência deles, olha para a capacidade física deles e começa a achar que um daqueles era o rei. Quando o Senhor orienta o seu profeta, um homem temente a Deus, que andava com Deus, Samuel, que conhecia da revelação divina, ele diz: Samuel, eu não olho para a aparência. Eu olho, melhor dizendo, prioritariamente, eu olho para o coração. E ele escolhe Davi para ser o rei. O princípio é o mesmo. Mulheres, o Senhor Deus atenta primariamente para o seu coração, para a sua alma. Homens também, crianças, para o que está dentro de você. Antes do que daquilo que você usa, daquilo que você faz, o que está dentro de você. Se o seu coração é inclinado a amar a Deus, a servir a Deus, a temer a Deus. Portanto, o que Pedro faz aqui, no capítulo 3, versículo 4, é deslocar a atenção da esposa do corpo que pode ser visto para o caráter que o Senhor Deus contempla. É assim que você deve ver o texto. Você pense comigo com relação a isso. Imagine agora na sua mente, todos nós, sobretudo as mulheres. Você olha para o seu corpo, para as suas vestes, você olha para os seus enfeites, para a sua formosura. E o Senhor Deus, depois de mostrar isso no versículo 3, ele volta o teu olhar agora, não apenas para o que é externo, mas veja, olha para dentro de si. Olha, enxerga o teu coração. Como você tem andado diante de mim? E acerca disso, irmãos, há muitos ensinos, aplicações aqui para nós essa noite. Em primeiro lugar, com esse ensino, a palavra de Deus nos mostra que a mulher cristã ela deve se preocupar muito mais com o seu caráter do que com a sua aparência. Como eu tenho dito e falado isso várias vezes, cuidar da aparência não é pecado.
O pecado começa quando o exterior recebe mais atenção do que o interior. A pergunta que você deve fazer nessa noite, e eu dirijo a vocês, minhas irmãs, prioritariamente é: eu estou tão preocupada em parecer bonita quanto em parecer santa? A tua preocupação com a tua aparência, ela é maior ou igual com a tua preocupação com relação à tua santidade? Você tem maior atenção com os seus adornos e enfeites externos que assim enfeitam o teu corpo do que com os adornos da santidade, do temor a Deus, da obediência aos seus mandamentos? Há pessoas que passam horas não somente se embelezando, mas que isso toma boa parte da sua vida, do seu tempo, vendo vídeos a respeito disso, conversando várias e várias horas sobre este assunto. A sua vida basicamente gira em torno disso. É maquiagem, é cabelo, sempre ou quase sempre os assuntos são estes. Novamente, é próprio da mulher falar dessas coisas. Não há pecado ela falar sobre essas coisas. Seria estranho a mulher não tocar nesse assunto em algum momento. A pergunta é o que mais toma a tua atenção? É com o que você mais se preocupa? É o que você mais pensa? Mais até do que o teu cuidado com o teu coração, com a tua alma? Além disso, observe como o texto nos ensina que a beleza verdadeira, ela não envelhece, irmãos. A beleza física, ela é inevitavelmente corruptível. Você pode ser o homem ou a mulher mais bem aparentado da sua família, do seu contexto social. A sua aparência, ela perecerá. Então você diga: não, reverendo, mas veja, eu conheço algumas pessoas e eu mesmo enquadro nisso, né? Talvez tão vaidoso que você seja, você diga isso. Eu já estou com 40, estou com 50, já passei até algumas casas já, mas eu ainda continuo bastante enxuta para a minha idade. Mas certamente quando você compara o seu estado atual, quando você tinha 20 e poucos anos, ou antes disso, você percebe que houve mudança. Não percebe? O rosto agora tem rugas. A sua aparência já não é mais a mesma. O seu corpo tem estrias. Isso acontece conosco. Por mais que você se cuide, faça academia, exercícios, o tempo é implacável. Por causa do pecado, você e eu, nós estamos morrendo. A nossa aparência está mudando. Por mais que nos cuidemos, a nossa aparência está mudando. Não somos mais como éramos no passado, nesse sentido externo. Porém, irmãos, o caráter piedoso, quanto mais tempo passa, quanto mais você vive na presença de Deus, mais belo você fica. Mais belo você fica. É impressionante isso. Uma mulher, ela pode perder a juventude sem perder a sua beleza mais preciosa. Ela pode perder a aparência que o mundo tanto admira e adquirir uma beleza que Deus considera de grande valor. E nessa noite, minhas irmãs, a palavra de Deus chama a sua atenção quanto a isso também. Você acabou de meditar quanto a isso, de que você já não é mais tão bela quanto você foi outrora. Mas a pergunta que você deveria fazer é: nesses anos que eu sirvo ao meu Deus, nesses 30, 20, 10 anos, não sei, nesse tempo que eu ando com Deus, eu estou mais bela na minha piedade? Eu estou mais formosa espiritualmente? Mais temente ao Senhor? Mais graciosa? Mais perdoadora? Mais benevolente? Mais misericordiosa? Mais semelhante a Cristo? Assim eu me encontro uma mulher mais piedosa. Assim você também, homem. Quando você olha para a sua vida, os seus anos com Deus, a sua aparência espiritual
tem melhorado cada vez mais. Para ilustrar a semelhança do vinho. Quanto mais velho, melhor é o sabor de alguém que vive na presença de Deus, andando com o Senhor. Não tem sido esse o testemunho que você tem presenciado na sua caminhada com Cristo? Observando na vida de outras pessoas? Quantos irmãos e irmãs nós conhecemos, não só em nossa igreja local, mas em outros lugares também, que a pessoa já está avançada em dias, mas que anda com o Senhor há muitos anos, e mais bela é essa pessoa? Mais você que está perto dela, tem vontade de se aproximar dela? Temos exemplos em nossa igreja local, irmãos. O vigor físico já não é mais o mesmo. As dores tomam conta do corpo. A dificuldade de se locomover. Há casos, então, há pelo menos um caso, especificamente aqui na nossa igreja, nossa irmã Betinha, que não consegue mais vir à nossa igreja. Você não consegue observar nela formosura, bela aparência, piedade exalando dos seus atos, do seu testemunho. Com esta mulher, vós mulheres, é com este tipo de mulher que vocês precisam andar e se parecer. Esse tipo de beleza vocês devem anelar. Assim como nós homens também. Essa é a formosura que devemos querer. Note que Pedro ele vai aprofundar ainda a questão. No versículo 4. Seja, porém, um homem interior do coração, ele diz, unido a um incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo. Agora Pedro ele vai especificar, irmãos, o que caracteriza esse adorno que é incorruptível. Lembra do contraste? Os demais adornos que cuidam do cabelo, das vestes, dos enfeites, são corruptíveis, são passageiros. Mas ele está falando de um adorno, de um enfeite que é incorruptível. Pois bem, o que caracteriza isso? Note que ele não está falando aqui simplesmente de uma personalidade. Por quê? Porque uma mulher, ela pode, assim como um homem também, pode ter naturalmente um temperamento que é calmo. E ainda assim, tal pessoa não possuir aquilo que Pedro chama de mansidão aqui. A mansidão cristã. Mansidão não é apenas uma pessoa que tem um temperamento calmo. A pessoa pode ter tal temperamento e ainda assim não ter a mansidão que Pedro ensina aqui. Porque mansidão, irmãos, é o que vai além. A mansidão cristã, a mansidão bíblica, é uma disposição de espírito que não é dominada pelo orgulho, pela agressividade ou pelo desejo de impor-se. Mansidão, irmãos, não significa também fraqueza, nem covardia ou ausência de opinião. Eu quero que você se lembre de Moisés. Moisés é um exemplo bíblico disso. Você pode ver depois com calma o que diz Números capítulo 12, versículo 3. Números 12, versículo 3. Lá é dito que Moisés, ele era um homem muito manso. Muito manso. Só que Moisés também é descrito como um líder. E um líder que confrontou o pecado, inclusive. Lembra de Êxodo capítulo 32? Ele desce ali do monte, quebra as tábuas da lei e se indigna com o pecado do povo de adorar o bezerro de ouro. Moisés, mesmo sendo um homem manso, ele era um homem firme, um líder que confrontava o pecado. Então, mansidão, uma definição breve de mansidão seria: mansidão é uma força ou é força submetida a Deus. Não é fraqueza, não é sinônimo de fraqueza, de covardia. É força, mas é uma força submetida a Deus. O próprio Cristo, nosso Senhor, ele usou essa palavra para descrever a si mesmo. Vai lá para Mateus capítulo 11. Mateus 11, versículo 29. Mateus 11, 29. Ele disse, o Senhor:
Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então, certamente, mansidão não pode significar covardia, fraqueza, alguém que não tem opinião para dar sobre um assunto, que fica se acovardando numa circunstância. Não. Mansidão tem a ver sim com força, mas ela é submetida a Deus. E a verdadeira mansidão, irmãos, essa aqui descrita por Pedro, que as mulheres e todos nós devemos ter, ela é uma virtude cristológica. Como assim? O próprio Senhor Jesus Cristo expressou mansidão. Quando Ele nos chama a sermos mansos, Ele está dizendo, sejam como eu sou. Como eu sou. A mulher mansa, ela não é uma mulher sem opinião, sem inteligência ou sem nenhuma ação. Ela é uma mulher cuja sua força está submetida ao senhorio de Cristo. Ela pode e deve falar a verdade, mas sem agressividade. Ela pode discordar sem agir com um espírito contencioso. E ela pode corrigir sem arrogância. Eu friso isso, irmãos, porque também é um entendimento equivocado com relação à posição das mulheres. Quando eu ensinei sobre a submissão feminina, há mais de um mês antes das minhas férias e da viagem para Manaus, eu falei que a mulher deve, como a Bíblia ensina aqui, submeter o seu marido, até mesmo o marido que é descrente. Mas isso não significa aprovar atos pecaminosos, não significa nunca se posicionar, nunca dar uma opinião, nunca falar nada, sempre ficar calada, não significa isso. Mas significa ser mansa, tendo sua força submetida ao senhorio de Cristo. Se posicionar sim, mas com mansidão. Se posicionar sim, falar sim, mas em amor, com respeito. Assim deve agir. Assim como todos nós, irmãos. Assim como todos nós. E eis uma virtude que nós temos dificuldade. Eu comentava mais cedo, após o culto matutino, com algumas pessoas, com algumas irmãs, as dificuldades que eu pessoalmente tive neste Supremo Concílio. E eu vou comentar melhor no próximo domingo, se Deus quiser, quando der a aula sobre isso, na Escola Bíblica Dominical. Mas brevemente aqui, irmãos, não é nada fácil. Você está num concílio de oficiais da sua igreja e você ouvir absurdos e mais absurdos. Homens que juraram defender os símbolos de fé, a doutrina que nós professamos, ir ao microfone e falar exatamente o contrário, e distorcer os símbolos de fé, a doutrina da igreja. Eis o momento de você provar que é manso. E sem sombra de dúvida, eu falei no teste praticamente todas as vezes. Infelizmente. Porque assim como você, eu preciso da graça de Cristo, da misericórdia do Redentor, do seu perdão, para que eu possa ser mais manso também em minha vida. Mansidão é uma virtude cristã que precisamos cultivar em nossas vidas. Fortes, corajosos, mas submetidos ao senhorio de Cristo. Jamais em nome do Senhor, em nome da sua verdade, pecar contra o Senhor. Ele também diz ainda, tranquilo, que tem uma diferença aqui, mas vai na mesma toada. Ele está juntando as duas palavras para dar força aqui ao seu argumento, enfatizando aqui a sua ideia. O segundo termo, ele aponta especialmente para uma disposição que é serena, pacífica e não contenciosa. Isso não significa, eu reitero aqui, irmãos, que a mulher jamais possa discordar, argumentar ou expressar preocupação, inclusive no contexto do seu casamento. O ponto aqui é que o seu coração não deve ser dominado por um espírito de agitação, disputa, revolta ou uma necessidade constante de se impor. E aí tenha isso em mente. No contexto imediato, tal expressão aqui é consideravelmente significativa. Por quê? Volta para o versículo 1 aí do capítulo 3. A quem Pedro se dirige? A quem Pedro se dirige aqui? Veja, mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, existe uma situação que é mais potencialmente, no contexto de casamento,
marcada por tensão do que essa? Uma mulher crente e piedosa casada com um descrente. Pedro está falando para tais mulheres serem mansas e tranquilas. Num contexto onde o conflito, a contenda pode acontecer a qualquer momento. Ora, o marido podia dizer, você não vai para a igreja hoje. Você não vai. Ou até impor coisas mais graves ainda, dizendo, você não vai nem mais servir a esse Deus, nunca mais você vai. Então, nesse contexto, esse pano de fundo, Pedro está dizendo, sejam mansas e tranquilas. Em outras palavras, Pedro não está dando orientações aqui no vácuo, ou mesmo num contexto mais pacífico, mais tranquilo. É num contexto de dificuldade, enorme dificuldade. Tais mulheres deveriam exibir a sua conversão, o seu temor a Deus, sendo mansas e tranquilas. Pedro não dá espaço aqui para as mulheres serem manipuladoras, histéricas, contenciosas ou agressivas. Então você diga, mas reverendo, como é que isso pode acontecer? Como é que a mulher pode manter a sua serenidade casada com um descrente? Como é que isso pode acontecer? Porque a confiança da mulher não está no seu marido. Veja o versículo 5, que eu não vou expor hoje, vou expor só domingo que vem, mas só a guisa de contexto, versículo 5. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estão submissas ao seu próprio marido. Percebe as sentenças aqui, uma atrás da outra? Ele diz no final do versículo 5, estas mulheres, que nós veremos domingo que vem, se Deus quiser, estavam submissas ao seu próprio marido. Estavam submissas. Mas veja, a razão disso não repousa em confiar no marido. Porque por mais que o marido seja temente a Deus e crente, ele vai falhar, ele vai pecar. A razão última é porque elas esperavam em Deus, irmãos. Elas confiavam em Deus, na providência de Deus. Então a serenidade delas, a tranquilidade delas, a confiança delas estava no fato de que Deus governa todas as coisas. E se o meu Deus me ordena a me submeter a esse marido, mesmo sendo descrente, eu irei me submeter. Uma qualificação aqui importante para você não sair daqui com mal entendido de forma alguma. É óbvio que existem comportamentos de maridos que extrapolam as coisas. Por exemplo, se um marido agredir a sua esposa fisicamente, ele deve responder por tal ato. A Bíblia não ordena que a mulher se submeta a esse tipo de vida e conviva com isso pacificamente e tolere isso sem nenhum tipo de represália, sem nenhum tipo de consequência. É claro que tal homem precisa responder, eclesiástica, se for crente, e civilmente. Não tenha dúvida quanto a isso. Nenhum homem tem autorização, tem permissão para agredir a sua mulher fisicamente. Na verdade, tal homem que faz isso é o pior dos covardes. O pior dos covardes. Contudo, tirando ou excetuando aqui circunstâncias em que extrapolam as questões aqui, a mulher deve se submeter ao seu marido, mesmo sendo um ambiente difícil de conviver, e confiar no seu Deus. Permanecer mansa e tranquila, esperando em Deus, como as mulheres do passado faziam. O feminismo, ele olha para o testemunho de várias mulheres piedosas do passado e zomba disso. E diz, ó, quantas mulheres no passado caladas, não faziam nada, não... Veja, se for com relação à agressão, repito, deveriam ter feito alguma coisa. Mas o fato de serem submissas, de confiarem no Senhor e viverem para a sua família, isso não é sinal de zombaria. A Bíblia coloca isso como algo elogioso, em termos elogiosos. Elas demonstraram confiança em Deus. Confiança em Deus. Ele encerra o versículo 4 dizendo que é de grande valor diante de Deus. Aqui nós temos o chamado ponto culminante do versículo. Pedro está argumentando com o intuito de chegar a este ponto aqui. É o ponto culminante do versículo. E observe que ele não diz simplesmente que essa disposição é algo bom ou é uma disposição boa. Ele afirma algo a mais, irmãos. Ele está dizendo aqui que tal disposição de se manter mansa e tranquila, serena, pacífica, é de grande valor diante de Deus. A expressão grega usada por Pedro aqui significa algo precioso, algo que é valioso, algo que é de grande preço.
E há, irmãos, talvez você não percebeu ainda, mas há aqui intencionalmente uma ironia presente no texto. Por quê? Versículo 3, só para você ver os pontos aí, veja o versículo 3. Pedro fala de quê no versículo 3? Fala de ouro, fala de roupas e fala de penteados. De coisas que são o quê? Valiosas, que têm o seu valor, que têm a sua importância. E aí no versículo 4, agora ele vai mostrar o que de fato é precioso para Deus. O que realmente Deus considera valioso. O mundo diz, a beleza está naquilo que você pode mostrar, na sua aparência, na sua formosura. Pedro diz aqui, a palavra de Deus, aos olhos de Deus, existe uma beleza muito mais preciosa, a saber, o caráter santificado. Uma vida transformada pelo poder do Evangelho. Uma mulher mansa e tranquila, submetida ao senhorio de Cristo, é muito mais valioso do que a sua própria aparência. Assim, a pergunta que você deve fazer nessa noite, uma outra pergunta, mulher, e você também, homem, todos nós, não é como é que os outros avaliam a minha aparência? Há um ditado muito comum que é proferido, que mulher não se arruma para homem, mas se arruma para outras mulheres. Você deveria se preocupar, mulher. O que é que Deus considera precioso? O que importa para o Senhor Deus? O que é de grande valor para o meu Deus? Quando você se arruma para vir para a igreja, por exemplo, em casa, pela manhã e à noite, à tarde para vir para cá à noite. Você coloca os seus enfeites, as suas roupas. A motivação principal do teu coração qual é? Eu estou colocando essas vestes, eu estou me ajeitando aqui para estar da melhor forma possível, física e espiritualmente, para o meu Senhor e prestar culto a Ele? Ou você faz isso para que outras pessoas vejam? Além do seu marido, é claro. Esse final do versículo 4, irmãos, Pedro nos mostra que o Senhor Deus, ele possui uma outra escala de valores, que é uma escala diferente da nossa. Aquilo que o mundo considera como mais importante, que é a aparência, Deus trata como secundário. E aquilo que o mundo considera como insignificante, até tolice, mansidão, tranquilidade, pureza, humildade, são os valores que Deus exalta. O que o mundo trata como precioso, Deus despreza, ou pelo menos não dá a mesma atenção. E o que o mundo trata como tolice, como bobagem, como besteira, Deus trata como algo precioso. A santidade que não recebe aplausos humanos, ela recebe a aprovação divina, irmãos. Os homens olham para nós, os ímpios olham para nós e veem, olha que mulher tola. Não é outro ditado comum? O que é bonito é para se mostrar. Essa mulher deveria muito bem estar exibindo o corpo dela, até ganhando dinheiro com isso, como muitas mulheres nos nossos dias ganham dinheiro com os seus corpos. Às vezes não tendo uma prostituição na prática, na sua última instância, mas de certa forma se prostituindo, exibindo as partes do seu corpo que não deveriam ser expostas, com o intuito de ganhar dinheiro. Mas Deus olha para a mulher recatada, mansa, tranquila, que inclusive se veste com modéstia, e aprova isso. O adorno mais importante de uma mulher cristã é uma vida semelhante a Cristo. E o alvo final não é você ser mansa, tranquila por si só. Uma mulher tranquila, uma mulher serena, é uma mulher parecida com Cristo. Com Cristo. Semelhante a Cristo. A mansidão e a humildade que Pedro recomenda aqui encontram o seu modelo perfeito na pessoa do Senhor Jesus. Eu pergunto a você nessa noite: tais virtudes estão sendo vistas em sua vida? E tais virtudes são valorizadas por você como Deus valoriza? Ainda com relação aos homens também. Não há nenhum problema, homem, de você
se empenhar para querer que sua esposa fique bela fisicamente. Você pagar por isso, legitimamente. Mas a tua preocupação, homem, mais do que com a aparência da tua esposa, deve ser com a alma dela. Há homens que não medem esforços para pagar salão de beleza, shopping, para a mulher fazer compras, comprar roupas. E veja, sendo feito seguindo os princípios bíblicos, não há nenhum problema nisso. Mas a tua preocupação, marido, com a tua esposa tem que ser principalmente com a alma dela. Cuide da aparência delas. Cuide disso. Mais do que isso, cuide da sua alma. Alimente o seu coração, a sua vida com a palavra de Deus. Guie a sua esposa, lidere a sua esposa no curso doméstico e na vida como um todo. Ame a sua mulher como Cristo ama a igreja. E assim haja como Cristo faz. Cristo adorna a sua noiva com enfeites espirituais. Com adornos e embelezamentos que são espirituais. Que não são passageiros. Não são passageiros. Até porque eu presumo que você, homem, ama a sua esposa não meramente por causa da casca, do que você consegue enxergar por fora. Mas você ama a alma dela, você a ama como ser humano. Sua irmã em Cristo. Seu amor. Portanto, se você a ama assim, a adorne espiritualmente. Acima de tudo. Que nosso Deus nos ajude, meus irmãos, assim procedermos. Que a nossa atenção principal seja nos adornos espirituais. Sem despreocupar daquilo que é importante também, mas secundário. E que a modéstia cristã seja uma marca em nossas vidas, inclusive em nossas vestes. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Oremos. Gracioso Deus, Deus belo, maravilhoso, santo. Como é bom, Senhor Deus, te ouvir. Como é bom ter comunhão com o Senhor por meio de Cristo. Como é bom, Senhor Deus, ser cuidado pelo Senhor, ser adornado pelo Senhor. E assim, nos parecermos cada vez mais com Cristo. É bem verdade que todos nós, por vezes, demonstramos nossas feiuras espirituais, nossa falta de cuidado com as virtudes que deveríamos produzir, cultivar, como mansidão, tranquilidade, confiança no Senhor, fé em Ti. Mas sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Que o fato de estarmos aqui hoje, ouvindo essa instrução, é um exemplo disso. É o Senhor, pelo seu Santo Espírito, pela pregação da palavra, adornando o seu povo. Cuidando do seu povo. Embelezando o seu povo. Conduzindo o seu povo a se parecer mais com o Redentor. Portanto, eu te peço, Senhor Deus, que os homens que ouviram esse sermão, a continuidade desse sermão aqui, sejam conduzidos pelo Senhor a se comportarem como Cristo assim age com a sua igreja, com o seu povo. Que nós, maridos, possamos amar nossas esposas e cuidar não apenas da aparência física delas. Dar sim atenção a isso, mas acima disso, cuidar da alma delas. Não sendo pedra de tropeço para elas, não conduzindo-as a pecar, não sendo mau testemunho para elas, mas amando, cuidando, provendo, dando bom testemunho, amando a vida delas e embelezando-as à semelhança de Cristo. Que assim também, ó Deus, as mulheres, a minha esposa, a minha filha, bem como também as demais irmãs aqui, as mulheres casadas, as solteiras, as crianças, as meninas, tenham uma concepção bíblica do que é serem modestas. Viver de forma que agrada ao Senhor Deus, usarem vestes belas, enfeites que sim, assim demonstram sua aparência bela para a glória de Cristo. Mas a preocupação dela seja muito mais, ó Deus, com o temor ao Senhor.
Porque essa formosura, essa aparência externa, ela é passageira. Ela é vã. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa de fato será louvada. Que a nossa igreja local, Senhor Deus, a Igreja Presbiteriana Betel, seja conhecida também por isso. Mulheres tementes a Ti, piedosas. Mulheres que praticam as boas obras. Mulheres que são conhecidas, antes de qualquer outra coisa, por temerem ao Senhor. Amarem ao Senhor, servirem ao Senhor. E que não deem mau testemunho com suas vestes e com suas vidas. E que nossos filhos, os meninos e as meninas, cresçam, Deus, também com esse entendimento. Nós te rogamos, para a glória do Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém.